Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje vem a parte mais bonita da história desta semana, né? Veja só que Natã repreende Davi. Isso tocou o coração do rei, a consciência foi despertada e ele viu quão grande era a sua culpa. Diz a Bíblia que com lábios trêmulos ele disse: pequei contra o Senhor. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versinho 13. Veja que Davi, ele reconhece a sua própria culpa. Quer dizer, primeiro ele diz: pequei. E nessa palavra, pequei, tem dentro dela grandes dicas de Deus para que a gente seja salvo. Quando nós erramos, o Espírito Santo toca o coração da gente, a gente reconhece que errou. Veja que há uma diferença entre Davi e Saul, que Davi aceitava a repreensão de Deus, reconheceu que ele errou, né? Davi se humilhou, confessou o seu pecado, enquanto Saul, ao contrário, desprezou a repreensão e endureceu o coração tentando se justificar. E, gente, tá aí, a gente tem que pedir para Deus que nos ajude nesse sentido, né? Quando erramos, quando percebemos que erramos, a gente reconhecer e não ficar se justificando. Ah, mas se ele não me levasse a isso, é claro que existem, né? Induções e tal, etc. Mas todos temos a escolha às nossas mãos, né? Dentro do direito existe o crime de mão própria. Tem aqueles crimes que não adianta você dizer que não, foi o outro que me induziu, né? Não, eu não. Não, você o fez, você testemunhou falsamente, você mentiu diante do juízo, vamos supor, né? Então, assim, a responsabilidade era sua. E é de fato isso, né? No mundo espiritual não é diferente do mundo físico e material que nós vemos, não. Há leis, há regras. E quando nós erramos, precisamos reconhecer que nós erramos. E Deus, veja que Deus consterna o coração de Deus quando a gente reconhece de fato, pequei. E outra coisa que está aqui nessa frase, né? Primeiro que ele reconheceu, eu errei, eu pequei. Em segundo lugar, contra quem? Quando a gente peca, quando a gente transgride, quando a gente erra contra Deus. E é impressionante como várias vezes Deus relata isso, não é? Ele sempre diz, não, eles pecaram contra mim. Quando ele falava com Samuel lá, não, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Diz a Bíblia que o Senhor se entristeceu com o comportamento de Davi. Quer dizer, puxa, agora desonrou o nome de quem colocou o rei no trono. Lembra que Deus falou assim, agora, Saul, eu vou te destituir do trono e vou colocar um homem segundo o meu coração. Aí vai lá e coloca, feliz da vida, imagina Deus, né? Não, vou escolher agora uma pessoa especial. E aí essa pessoa especial age contra Deus, contra tudo que Deus havia ensinado, e diz que o nome de Deus foi desonrado com o pecado de Davi. Ele havia exaltado Davi e o pecado de Davi trouxe desgraça ao nome do próprio Deus. Isso, inclusive, tendia a rebaixar o padrão de obediência em Israel e diminuir a percepção em muitas mentes de que o pecado é terrível. E às vezes eu fico pensando assim, né, Senhor, me dá um senso da malignidade, né, de malignidade, porque a gente perde facilmente o senso do mal. Ah, não é tão mal assim, não é tão ruim, não. Imagina que uma alimentação é tão maléfica desse jeito, né? Eu já falei aqui, não faz isso, não se acaba com alimentos estimulantes, né? Com o cafezinho, que parece tão inocente, mas é tão prejudicial para os nervos. E se você vê algumas pesquisas falando a respeito do assunto, eu já falei do Dr. Ray, né? O médico americano,
que é brasileiro, mas se formou em Harvard, um dos grandes cirurgiões plásticos do mundo. E ele fala a respeito, né, o que quimicamente, organicamente, que o café faz para o organismo, o que ele causa. Então, assim, puxa vida, a gente tende a diminuir a gravidade do mal e vai recebendo as consequências. E quantas vezes eu já vi, né, infelizmente, as pessoas bebendo e trabalhando à base de café. Aí daqui a pouco quer mais e elas ficam irritadas com a paciência curtíssima, porque isso vai sendo ocasionado no sistema nervoso mesmo. Então você bebe, se você não tomar, você pode perceber, se você toma o café, analisa. Né? Quando você fica sem abstinência, é como a abstinência da droga mesmo, né? Fica mais nervoso e se não tomar mais, você fica, né? Até alguns ficam descontrolados. Né? Então, é uma abstinência química, porque o organismo se acostuma com aquilo e quer mais, e para você ficar acordado e para poder se manter. Então, aí a gente diminui, não, até no nome a gente diminui a malignidade, né? Tipo, é zinho. Não é zinho. Detona o corpo humano, a mente, o cérebro, né? O próprio ser humano. Eu estou dando um exemplo pequeno aqui, que é muito usual muitas vezes, e isso me entristece porque eu fico vendo, né? Meu Deus, ajuda, o ser humano tá se matando. Mas às vezes não é o café o problema para você, às vezes é outra coisa. Né? Não é a alimentação, quem sabe você cuida, você faz o melhor. Às vezes é um outro problema, é o vício, é a pornografia, e não se domina, e não se relaciona adequadamente com o seu lar, na sua vida matrimonial, com o seu cônjuge, né? E vive uma vida terrível nesse sentido, se acabando também. O que se acaba, faz você se acabar? Analisa hoje. E que pode parecer suave, pode parecer leve, mas não é, é grave, é sério, traz consequências malignas. E olha só, gente, que aqui o conselho dessa semana é a gente ficar atento, tá? Porque o inimigo das nossas almas, ele não vem com tudo, ele vai minando aos poucos. Diz a Bíblia que as pequenas raposinhas destroem a vinha. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá. E você vai se tornando um estelionatário, que mente para os outros, e rouba, e furta, e aí você fala, jamais, uma mentirinha vai levar a isso, vai levar a isso. Pode ser a melhor pessoa, mais querida, e que luta para os seus bons princípios. Davi foi assim, ó, se degradando, né? Viu, desejou a mulher, levou para casa e foi aos poucos, aí foi planejando os crimes, não dava certo de um jeito, não dava de outro, aí aumentou, aí realmente cometeu um homicídio, um assassinato, entendeu? Tipo, qualquer um pode fazer qualquer atrocidade e começa devagarzinho, achando que é inocente, é bobinho. Pessoas alcoólatras, né? Conheço pessoas que começaram com uma cervejinha e falaram: jamais vai passar disso, eu estou bebendo socialmente. Que isso, você é extremista, que isso, imagina, gente, isso daí vai fazer mal para alguém. E assim começa, e é sutil, progressivo e maléfico, né? E homicida. O pecado é assim, vai matando a gente mesmo. Por quê? Porque o inimigo de Deus detesta Deus, então ele leva em nome de bem, de não, é bobinho, não tem nada não, e faz até as pessoas brincarem, né? O diabo com chifrinho, com rabinho, e ele não é tão ruim assim, quando na verdade tudo que ele deseja é acabar com a gente, odeia os filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não posso matá-los porque Deus dá o tempo de cada um, então eu vou acabar de outro jeito com eles. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou tornar bobinha essas coisas, e aí eles vão tomando veneno aos poucos. Eu vou matá-los, vou acabar com eles. Né? Então, assim, é esse o objetivo do mal contra nós. Hoje é dia de atentarmos, então, para o cuidado de Deus, né? As suas dicas, os seus conselhos, inclusive de arrependimento. Hoje, diz a Bíblia, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Que Deus possa nos ajudar a arrependermos daquilo que fizemos de errado,
Chega, Senhor, olha, eu errei, eu pequei, né? Fui até lá, até cá, ou está iniciando uma cruzada, né, de vingança, quem sabe? Para por ali, para correndo, né? O que não parece tão mal pode se tornar terrivelmente mal e se torna, porque assim é o pecado gradativo e cruel. Que Deus nos livre disso, né? Que a gente siga o exemplo de Davi, que se arrependeu genuinamente. Pequei contra o Senhor. Né? Não, ele não ficou falando mais nada, ele não ficou se desculpando, falando, não, mas aquela mulher que mandou ela ficar lá daquele jeito exposta, né? Urias também não colaborou, Joabe, tá vendo? Não podia não ter aceitado aquilo que eu mandei, também não temia a Deus. Não, pequei. Que Deus nos ajude a reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão para Deus, que é pronto em perdoar. Nós vamos ver a consequência, né? O que veio na sequência, mas diz que Deus, não vou dizer hoje, já está longo aqui o nosso áudio, mas o Senhor, quando perdoa, perdoa de verdade. Às vezes a gente não se perdoa, mas Deus perdoa para valer quando a gente se arrepende para valer. Não é fingido arrependimento, não é sincero. Senhor, eu errei, eu estou errado. Me ajuda, não quero fazê-lo mais. Que Deus nos ajude nesse sentido, em arrependimento sincero e confissão a Deus. Hoje é dia de confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de toda a injustiça. Um grande abraço para você, fique com Deus, não se esqueça de dar um pulinho no canal do YouTube e dar o seu clique no dia de hoje. E juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.